noite, eu sou Renata Coutinho, sou psicóloga e hoje vamos falar mais uma vez sobre depressão. Depressão, gente, não é tristeza, não é uma tristeza comum. Tristeza todos nós temos, mas na depressão, essa tristeza ela permanece por muito mais tempo, por meses. E a pessoa começa a ter sintomas como dificuldade de dormir, uma mudança no apetite, ou come demais ou come de menos. A pessoa não se sente com energia para desempenhar as atividades que desempenhava normalmente. E essa energia cai. Muitas vezes a pessoa tem vontade de estar só, não quer conversar com ninguém, não se sente à vontade para estar falando, ela prefere ficar só, ela prefere ficar deitada. Essa falta de energia é muito característica da depressão. E, na verdade, a depressão é uma doença. A depressão ela pode ser leve, moderada ou grave. Na depressão leve, nós conseguimos tratar com terapia e com outras técnicas comportamentais. No entanto, quando ela é moderada ou grave, existe realmente a necessidade de ser medicada, porque o que é que acontece? No cérebro temos os neurônios, que são as células nervosas, e eles se comunicam entre si através de substâncias químicas, que são os neurotransmissores. Na depressão, a quantidade de neurotransmissores, ela diminui. Então, a medicação entra exatamente aí, restabelecendo a quantidade de neurotransmissores e fazendo com que eles tenham uma melhor comunicação entre si. Porque quando eles caem, aí surgem os sintomas da depressão. Então, quando ela é grave ou moderada, ela precisa realmente de medicação. A depressão, ela tem vários fatores, certo? Fatores hereditários, fatores sociais, fatores biológicos, como qualquer outra doença, por exemplo, como diabetes ou pressão alta, vários fatores se juntam e aí surge a doença. A depressão ela é vista como uma doença crônica. Para a maioria das pessoas, normalmente o que se consegue é uma remissão completa dos sintomas, ou seja, a partir do momento que a pessoa começa a fazer uso da medicação e existe, a pessoa volta a ser como ela era, volta a ter energia, a sentir prazer nas coisas, a não pensar tão negativo, como são características de uma pessoa deprimida. Então, ela volta a ter uma vida normal. No entanto, é muito importante que o uso dessa medicação aconteça com o acompanhamento de um médico psiquiatra. Porque o que acontece é o seguinte, em 50% das pessoas que já tiveram um episódio depressivo, essa depressão, ela pode retornar. Então, gente, essa medicação, ela normalmente precisa ser tomada por um longo tempo e precisa ser acompanhada por um médico, porque quando a pessoa teve um episódio depressivo, ela pode voltar a ter outro. E depois do segundo episódio depressivo, ela tem 70% de chance de ter um terceiro. E no terceiro episódio depressivo, as chances sobem para 90%. Então,
muitas pessoas, quando começam a perceber que estão bem, que já não estão mais sentindo aquela tristeza, aquela baixa de energia, aquela falta de prazer, elas tendem a pensar que podem parar com a medicação, e não é assim. Ao tirar essa medicação, isso precisa ser feito aos poucos. Essa medicação é retirada devagar, para que realmente, com segurança, não corra o risco de ter um outro episódio depressivo. Então, gente, na verdade, o que eu queria deixar aqui para vocês é que depressão é uma doença, porque muitas pessoas pensam que a pessoa deprimida está assim porque ela quer, porque ela não tem uma religião, ou porque... E não é. Uma doença como outra qualquer. Existe uma mudança no funcionamento cerebral. Então, e é muito difícil para quem tem depressão, porque realmente o cérebro, ele passa a funcionar diferente, ele passa a funcionar principalmente negativamente, com falta de prazer, com falta de alegria. Então, fica a dica aí a vocês, porque muitas pessoas que precisam de ajuda, muitas vezes por preconceitos, por estigmas, terminam não procurando um profissional habilitado. Então, se você tem sentido isso, e isso vem se prolongando por um tempo grande, peça ajuda, busque um profissional habilitado. Ele vai poder te ajudar, porque é possível recuperar a qualidade de vida. Agora, precisa ser bem cuidado, tá bom? Se vocês gostaram, deixem seu like. Se não gostaram, deixem seu dislike. E se quiserem fazer algum comentário ou alguma pergunta, eu irei responder para vocês. E lembrem-se, façam de cada dia o melhor dia de suas vidas. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.